Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre o crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre. O PIB avançou 1,4% no acumulado dos 3 primeiros meses de 2025. Olha, esse é um resultado bastante positivo, mas ele parece ser de fôlego curto. E o que eu quero dizer com isso? É que, mesmo que outros setores tenham demonstrado bons números, o principal impulsionador desse desempenho foi a agropecuária, que teve um excelente resultado que não deve se repetir nos próximos trimestres. Então, sem a contribuição do agro, como deve ficar o PIB brasileiro ao fim de 2025? No episódio de hoje, a gente vai analisar esses pontos e vai falar também sobre as boas e as más notícias para a inflação dos Estados Unidos. A gente tem também uma análise da Cláudia Moreno sobre como a produtividade foi um fator importantíssimo para o crescimento do agro brasileiro ao longo do tempo. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Marina Rapa. E hoje é 2 de junho de 2025. Vamos lá? Depois de crescer 3,4% em 2024, o PIB brasileiro continuou aquecido no início de 2025. Mas esse desempenho não significa que a gente está entrando em um ciclo de crescimento econômico mais forte do que o do ano passado. Isso porque o avanço da economia brasileira no trimestre foi puxado pela agropecuária, que teve esse crescimento forte por causa da colheita concentrada no início do ano. O setor agro avançou 12% por causa da boa safra de grãos, especialmente soja. Mas daqui em diante, a contribuição do campo deve ser menor. Sem esse suporte do agro, a gente acredita que o PIB dos próximos trimestres deve mostrar um desempenho estável, perto de zero, ou deve ser de um crescimento bem pequeno. Aqui é importante dizer que isso não significa que a economia brasileira vai esfriar de vez, tá? Na nossa visão, existem alguns aspectos que estão contribuindo para que os principais setores da economia continuem a crescer, mesmo que em um ritmo mais lento. Para começar a elencar aqui, entre esses aspectos está a perspectiva de que o governo vai continuar seguindo uma agenda de concessão de estímulos econômicos. Um exemplo disso foi a liberação dos recursos do FGTS para os trabalhadores e a ampliação do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Além dos estímulos vindos de políticas públicas, outro fator que contribui para o crescimento do PIB é a dinâmica de um mercado de trabalho bastante aquecido. De acordo com os dados da PNAD, a taxa de desemprego caiu para 6,3% no trimestre encerrado em abril, isso com um ajuste sazonal, que é um ajuste que exclui oscilações pontuais no mercado de trabalho. Essa foi a menor desocupação de toda a série histórica. Então, esses dois fatores ampliam o volume de recursos disponíveis para o consumo, mantendo a brasa da economia acesa. Vale dizer, aliás, que o avanço de 1% no consumo das famílias foi um dos impulsionadores do PIB no primeiro trimestre. Bom, existe, então, sem dúvida, um quadro de confiança entre agentes econômicos. E prova disso também é a alta dos investimentos, que subiram 3,1% no primeiro trimestre, e das importações, que saltaram quase 6% no mesmo período. Mas essa confiança na economia brasileira está submetida a um teste de fogo. Os juros elevados, no maior patamar desde 2006. Para lembrar aqui, a Selic está em 14,75% e, na nossa visão, essa taxa pode subir até 15% na reunião do Banco Central nesse mês. Juros tão elevados assim acabam contribuindo para desaquecer a economia, já que o crédito e os investimentos ficam mais caros. Isso resulta em uma diminuição da demanda. Considerando, então, todos esses fatores, a gente acredita que a economia brasileira vai continuar perdendo temperatura de forma gradual. Na nossa visão, o PIB vai subir 2% em 2025. E mesmo que esse seja um crescimento menor do que o visto nos últimos 2 anos, esse avanço de 2% ele deve ser maior do que o PIB potencial, que a gente calcula ser em torno de 1,5%. Então, na prática, o que a gente enxerga é uma economia que roda em um ritmo além do que ela tem capacidade, uma vez que o PIB potencial mede o quanto um país pode crescer sem gerar aumento de inflação e sem gerar um desequilíbrio no mercado de trabalho. Para seguir avançando em um bom ritmo e evitando até esses efeitos indesejados, principalmente uma inflação elevada, é preciso aumentar a produtividade no Brasil. Em outras palavras, o que a gente está falando aqui é que é preciso aumentar a eficiência da economia do país. Recentemente, a gente até recebeu uma pergunta aqui no podcast sobre como fazer isso, né? Como aumentar a produtividade brasileira. E, bom, a receita ela passa por várias iniciativas, como a melhora da qualidade da educação, o investimento em infraestrutura, a abertura da economia ao comércio exterior e a simplificação tributária.
A gente sabe que alguns desses pontos não são tão simples assim de se mudar, mas encarar essa agenda de melhorias é imprescindível, porque é assim que a gente chega em um crescimento sólido da economia no longo prazo. Quer ver como é que esse impacto da produtividade pode ser transformador? Um bom exemplo disso é o próprio setor agropecuário. Como a gente falou aqui mais cedo, esse setor cresceu 2 dígitos, mais de 12% nesse trimestre, por questões que vão desde o clima favorável até o aumento de produtividade. E é aqui que a gente vai colocar uma lupa no exemplo do agro para entender como a produtividade pode ser um divisor de águas para a economia. Quem vai nos contar melhor essa história é a Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil da equipe econômica do C6 Bank. Marina, quando a gente olha para os dados de produtividade no Brasil, fica evidente que a agropecuária tem sido um ponto fora da curva. Vamos lá, o agro em si tem um peso pequeno no PIB, algo em torno de 5%. Mas se a gente considerar as cadeias de produção de insumo, processamento de matéria-prima e distribuição até o consumo final, o agronegócio tem um peso maior. Os cálculos feitos pelo Centro de Estudos em Economia Aplicada, da USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária, esses dados sugerem que a participação do agronegócio no PIB, considerando aí essa cadeia mais ampla, é de um pouco mais de 20%. Então, por aí fica claro que, quando o agro cresce, a contribuição para a economia como um todo é significativa. É claro que esse avanço não é algo trivial, são várias questões que contribuem para o bom desempenho do campo, como o aumento da área plantada, um clima que está razoavelmente favorável nesse ano, mas também os ganhos de produtividade, como você mencionou. E esse último ponto, o da produtividade, vale uma análise detalhada. Os dados mostram que, em paralelo à expansão de áreas de plantio, as empresas do setor agro também investiram em tecnologia e gestão, para justamente fazer um melhor proveito do solo e das lavouras. Quem faz esse acompanhamento de produtividade no Brasil de forma mais recorrente é a Fundação Getúlio Vargas, e é esse indicador que os economistas costumam olhar. Segundo os dados da FGV, a produtividade do agronegócio brasileiro cresceu, em média, quase 5% ao ano na última década. É bastante coisa. Para a gente ter ideia, a produtividade da indústria cresceu menos de 1% ao ano no mesmo período. E qual que é o impacto disso? Um estudo do INSPER traz alguns dados bem interessantes sobre esse assunto. Se o setor agro operasse hoje com a mesma produtividade que ele tinha em 1997, seriam necessários quase 20 milhões de hectares de plantio e mais de 200 milhões de hectares de pastagem para gerar o mesmo volume de produção. Claro que tudo isso é hipotético, mas é como se o país tivesse poupado, digamos assim, o uso de 224 milhões de hectares, uma área maior que Espanha, França, Alemanha, Suécia e Finlândia juntas. Juntas, Cláudia, a gente precisaria então de um pedaço grande da Europa, né, a mais para poder produzir o mesmo que a gente está produzindo hoje no campo. É muita coisa, não é? Isso significa que o Brasil hoje produz mais com menos espaço. E não é à toa. No contexto que a gente vive hoje, com o amadurecimento da política ambiental, é inimaginável abrir uma área de vegetação dessa proporção para plantar mais. Então, já que o espaço para plantio está escasso e deve ficar cada vez mais escasso, é preciso encontrar uma forma de produzir mais naquela terra, que é um recurso limitado. Ao longo do tempo, o setor investiu bastante em pesquisa e inovação relacionada à adaptação de sementes e no melhor uso do solo. O próprio trabalho da Embrapa, por exemplo, é referência nesse sentido, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Quando a gente olha para o exemplo do agro, fica claro que existe um mundo de oportunidade se o Brasil investir nas ferramentas certas para alcançar um crescimento sólido no longo prazo. Agora a gente fala sobre os Estados Unidos. Em abril, a inflação americana teve uma alta comedida, o que é uma boa notícia, considerando que os preços por lá continuam acima da meta de inflação, de 2%. O índice de preços de gastos com o consumo, o PCI, esse índice avançou 0,1% em abril. Em 12 meses, o núcleo da inflação medido pelo PCI está em 2,5%. Vale lembrar aqui que o núcleo acompanha a variação de preços sem a influência dos dois itens mais voláteis, que são alimentos e energia. Outro aspecto visto como positivo foi a melhora da inflação de serviços, que é um setor que tem sido a principal causa para a persistência dos preços nos Estados Unidos. Mas olha, além dessas boas notícias, existe aqui uma má notícia também. A inflação de bens acelerou e não só isso. Ela vem apresentando tendência de alta, compensando ali parte da melhora vista no segmento de serviços.
Possivelmente, isso foi um reflexo do aumento de tarifas pelo governo americano, que impactou tanto produtos quanto componentes trazidos do exterior. Bom, na nossa visão, a inflação americana vai continuar acima da meta nos próximos meses, tanto porque os preços de serviços vão continuar pressionados, quanto pelo impacto das tarifas sobre o custo dos bens. Nesse contexto, a gente acredita que existem chances de o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano, existem chances de ele não encontrar espaço para cortar os juros nesse ano. O mercado de trabalho dos Estados Unidos não deve desacelerar de forma significativa e nem a inflação deve alcançar a meta. Esse é um quadro que, na nossa visão, mantém a necessidade de uma política monetária ainda apertada. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. A gente vai ter uma semana de agenda cheia, então vamos lá. Na terça-feira, dia 3 de junho, vai ser divulgado o Índice de Inflação da Zona do Euro, o CPI de maio. A nossa expectativa é que a inflação europeia continue desacelerando. No mesmo dia, no Brasil, a gente fica sabendo do resultado da pesquisa industrial mensal de abril. A gente projeta uma alta de 0,7% em relação ao mês anterior, com o impulso da indústria extrativa. Na quarta-feira, a gente acompanha os dados do ISM de serviços dos Estados Unidos para o mês de maio. Esse dado ele ajuda a gente a ter um termômetro de como anda a atividade econômica no país. Na quinta-feira, dia 5 de junho, tem decisão de política monetária do Banco Central Europeu. A nossa expectativa é que a Autoridade Monetária da Europa corte os juros novamente nessa reunião por causa da percepção de que a economia está fraca e a inflação está melhorando. Mas olha só, o Banco Central Europeu deve continuar ressaltando que ele segue atento a toda essa incerteza sobre tarifas no cenário internacional. E para fechar a semana, na sexta-feira, saem os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos referentes a maio. Divulgações recentes mostraram que o mercado de trabalho está desaquecendo lentamente, com uma taxa de desemprego ainda baixa para os padrões históricos. Bom, pessoal, é isso. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Comenta aí o que você achou do episódio de hoje. A gente adora ler o que vocês escrevem. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é do Pedro Sacon e a gravação ficou com a Marina Kobiak. A divulgação das redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!